Boa noite mais uma vez, gente. Que alegria nós estarmos aqui juntos, né? Mais uma quarta-feira, nesse tempo precioso aqui de comunhão, de palavra, de ensino. Que maravilhoso estarmos aqui cultuando ao Senhor. E como a Karine comentou agora na oração, né? Tive a oportunidade nas últimas semanas de estar em 3 conferências diferentes e muitas coisas o Senhor ministrou para que a gente possa compartilhar, né? É interessante que quando você está em ambientes você recebe unção também daquele lugar, né? Vou contar um testemunho rápido aqui que talvez possa ajudar você a entender o que é você estar em ambientes de glória. Tem uma igreja nos Estados Unidos, vocês devem conhecer, chamada Bethel, certo? E teve uma vez que um grupo de profetas da Bethel foi numa outra igreja, numa conferência uma igreja chamada, acho que é Vineyard, não sei a pronúncia, é onde teve um grande avivamento, né? Vineyard, uma coisa assim. Aí eles voltaram na Bethel. E na semana seguinte, quando eles oravam pelas pessoas, eles oravam e as pessoas caíam no poder, caíam na unção. E aí, 2 profetas da Beta não tinham ido. E aí, eles disseram, olha, ora por nós também. Oraram, beleza. Na próxima semana, quando eles foram orar, esses 2 também que não tinham ido na outra conferência, mas receberam oração agora, oravam, o Espírito Santo vinha e batizava a pessoa também. Então, só para dar um exemplo de que uma das formas de nós sermos batizados com o Espírito, de nós recebermos dons do Espírito Santo, recebermos unção, uma das formas é um ambiente de glória. Outra forma é imposição de mãos. Outra forma é oração. Só para citar rapidamente isso, né? Então, só de você estar no ambiente, você recebe de Deus naquele lugar, como nós estamos aqui agora, né? Mas, dado esse exemplo, vamos começar o nosso tema de hoje. Nós vamos falar, gente, sobre consagração de sacerdotes e sobre meios da graça. E quero dar aqui rapidamente uma introdução. Uma coisa é o Egito, outra coisa é o deserto, outra coisa é a terra prometida. Primeiro, Deus tira você do Egito, você vai para o deserto. Depois, no deserto, ele vai tirar o Egito de você. Quer tirar a mentalidade de escravo, quer tirar o medo, a incredulidade, a dúvida, a rejeição, o abandono, a murmuração, a amargura e por aí vai. E chega num ponto que ele te coloca na terra prometida. Isso foi com Israel, isso é comigo, isso é com você. Tem uma outra metáfora que a gente pode usar, uma ilustração, que é o seguinte: vem Deus e ele pesca o peixe, pesca você. Depois ele vai limpar o peixe. Quando o pescador faz isso, ele pode pescar o peixe, ele pode limpar na hora, ou ele pode limpar depois, ou demorar para limpar. Alguns de nós, existe isso, viu, gente? Deus pesca e limpa imediatamente, e no dia seguinte está pregando o evangelho. Mas a grande maioria não, tá bom? É um processo. Mas quero citar que existe isso também, né? Alguns talvez conheçam aqui o testemunho do Gregory McNutt, e ele foi um exemplo que Deus pescou numa noite e no dia seguinte já estava o peixe limpo pregando o evangelho nas ruas do Havaí, né? Mas, voltando ao nosso exemplo a essa explicação de deserto, Egito, deserto, terra prometida. E é interessante que vamos falar de um texto interessante da Bíblia, né? Por que que Deus queria que o povo de Israel saísse do Egito? Por quê? E tem algumas frases que Deus manda falar para Faraó. Olha que interessante. Êxodo 8:1. E falou o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, para que me sirva. Ou, numa outra tradução, o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para prestar-me culto. Então, o que Deus queria era sacerdotes para ele, era filhos santos, era pessoas consagradas a ele. Gente, o que um sacerdote faz? É aquele que assiste na presença, é aquele que serve a Deus, é aquele que está consagrado a Deus, aquele que está voltado para Deus.
Isso é um sacerdote. E, na lei, que a gente sabe que é apenas uma imagem, uma sombra do que é a nova aliança, na lei os sacerdotes estavam lá. E eles assistiam na presença de Deus e já apontavam para como devemos andar hoje, que é consagrados ao Senhor, que é na presença de Deus. E aí, nós vamos ver agora no Novo Testamento alguns textos que falam sobre isso, que Jesus nos resgatou para sermos reis e sacerdotes, para exercermos reino e sacerdócio santo. Tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6 diz assim: Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Então tá aqui a Glória que entrou agora, por exemplo, tá a Ângela, tá o Rafael, tá a Mônica. Jesus, no sangue dele, lavou vocês, lavou eu também, a Karine também, dos nossos pecados. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Então você é um rei e você é um sacerdote. É isso que você é. Você é filho de Deus e você é rei e você é sacerdote. O que um rei faz, gente? O rei, com a palavra, ele ordena o que tem que acontecer. O rei governa com a palavra. O rei, ele serve. O rei toma a frente da batalha. O rei toma posse de riquezas. O que o sacerdote faz? Assiste na presença, serve, se consagra, se coloca na brecha. Certo? Então nós temos um ministério com várias, digamos, atribuições, né? A gente costuma dizer que Jesus teve um sacerdócio triplo: rei, sacerdote e profeta. E nós também somos, inclusive, reis, sacerdotes e profetas. Mas vamos focar agora no sacerdócio santo, tá bom? Vamos para uma segunda citação, que é de 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou citar dois textos de 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos sendo edificados para uma casa espiritual. Somos usados, somos pedras na edificação de uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. E aí tem vírgula e fala o que o sacerdócio santo faz, que é: oferece sacrifícios espirituais a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vou falar aqui rapidamente a palavra sacerdócio nesse texto, qual o significado dela. No original, em grego, é hierateuma, que significa, número 1, o ofício sacerdote. E, número 2, a ordem ou o corpo de sacerdotes. Então, sacerdócio somos nós também. Sacerdócio é o que você exerce e somos nós também, o corpo de sacerdotes. E aí fala assim, olha só: assim os cristãos são chamados, porque têm acesso a Deus e oferecem sacrifícios não externos, mas espirituais. Então, gente, nós somos sacerdócio santo. Aqui fala ainda: sacerdotes de posição real, isto é, exaltados a uma posição moral e de liberdade que os isenta do controle de todos, exceto Deus e Cristo. Interessante que os sacerdotes, naquela época, no Antigo Testamento, eles tinham essa liberdade, estavam sujeitos somente a Deus e a Jesus, certo? Então nós também temos essa liberdade como sacerdotes. Olha que maravilhoso isso.
Eu quero aproveitar e colocar de uma vez 3 textos que falam sobre esse sacerdócio santo, sobre essa consagração ao Senhor no Novo Testamento. Aliás, só para a gente poder fechar o último versículo que eu ia citar, vamos fechar aqui rapidinho o último versículo de Pedro, voltando rapidinho. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto. 1 Pedro 2,9. Então a gente pode ver que Jesus nos fez reis e sacerdotes e que nós exercemos o sacerdócio santo. E nós vamos agora para algumas citações que falam sobre um chamado que os sacerdotes têm a se consagrar. E eu quero te falar o seguinte. Vamos a esses exemplos, tá? E no final a gente dá o conceito de consagração. 1 Crônicas 22:19, vamos pegar um texto primeiramente do Antigo Testamento, fala assim: agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus, para dentro do templo, que ele será construído em honra ao nome do Senhor. Esse texto, lá de 1 Crônicas, fala sobre um chamado a consagrar o coração e a alma para receber a arca do Senhor. Quem sabe que apontava para o quê? A presença de Deus. Certo? Ok, e essa era a sombra. E aí nós somos hoje aqueles que somos chamados a nos consagrarmos para a gente poder desfrutar da presença de Deus, para a gente poder honrar a presença de Deus. Somos chamados a nos separarmos para Deus, ao invés de vivermos nas concupiscências da carne e dos olhos e da vida. Ou nós não somos consagrados e vamos estar com os olhos nas concupiscências, ou a gente escolhe se reservar, consagrar, dedicar-nos ao Senhor. E nesse lugar vai ter, inclusive, sacrifícios. Não mais sacrifícios de fazer alguma coisa no sentido de você sacrificar o animal, esse tipo de coisa. Não é sacrifício físico, são sacrifícios espirituais. É o seu coração voltado ao Senhor. É os seus lábios louvarem a Ele, como nós louvamos agora há pouco. É você estar nesse lugar e você ser transformado pelo Senhor e você ser um rei sacerdote por onde você passa e você exalar o perfume de Cristo onde quer que você passa e você ser um apóstolo onde quer que você passa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre ser um apóstolo. Vamos então a mais textos sobre consagração e sobre sacrifício na Nova Aliança, tá bom? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 2 todo mundo conhece, é sobre renovação da mente. Nós vamos para Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nessa carta aos Romanos, o que se pede? Que eles se apresentem, né, como o corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é aquela questão. No Antigo Testamento, os animais eram o sacrifício. No Novo, em Jesus, nós somos o sacrifício. Nós somos chamados a estarmos entregues ao Senhor. Não
para ser justificado, mas por termos sido justificados, por termos sido alcançados. É uma resposta, é um sacrifício de louvor, é uma oferta de libação. Talvez você conheça, talvez não, mas no Antigo Testamento, quando sacrificava um animal, fazia sacrificar, o animal sacrificava pela expiação do pecado lá do povo, beleza. E ali, ele estava resolvido temporariamente. Mas algumas pessoas, dado o amor delas por Deus, a devoção delas, elas pegavam o melhor vinho que tinha em casa e derramava em cima do sacrifício e colocava fogo. E aquele vinho, não foi porque Deus pediu, porque ela quis aquele sacrifício ser entregue. Aquele vinho subia com o cheiro do novilho queimado, do cordeiro queimado, e aquilo agradava ao Senhor. Você pode, caso você queira, fazer de você hoje uma oferta de libação, que é entregar sua vida para Ele. Não é apenas você ter sido salvo e beleza, você faz o que você quiser da sua vida, é você consagrar-se ao Senhor. Paulo diz, né, que chega um ponto que fala, eu estou sendo entregue como oferta de libação, estou sendo gasto por isso aqui, né? Então, nós estamos chamados a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele já fala, e não se conforme com esse século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. E assim você vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos agora para um próximo texto, Hebreus 13. Hebreus 13, 11 a 15. Diz assim, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Então Jesus ele teve um caminho que ele percorreu, teve um sofrimento pelo qual ele passou, e ele sofreu fora do acampamento, fora da cidade. Inclusive tinha na antiga aliança o ato de pegar um bode e orar por ele, lançar a mão sobre ele, colocar as maldições, e era o bode expiatório, né? E ia para o deserto, ia sofrer fora, ia ficar perdido. Mas o fato de Jesus sofrer fora também aponta para um chamado nosso de não estar, não ficar na contaminação, mas sofrer, se entregar fora, mas se reservar, mas se consagrar, mas se separar. Olha que interessante que ele fala. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto. Desculpa antes, gente, perdão. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. A gente vive por uma outra pátria celestial, certo? E aí ele diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. E ainda fala ainda mais sobre o sacrifício. Não se esqueça de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Então, gente, vamos resumir o que nós estamos conversando até agora. Estamos falando sobre consagração de sacerdotes. Nós vimos que o Senhor nos tira da escravidão para a gente poder servir a Ele, adorar a Ele, ser sacerdote para Ele. E aí,
Jesus nos fez, pelo sangue dele, nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes. E sacerdote é aquele que assiste na presença do Senhor, que serve ao Senhor, que oferece sacrifício ao Senhor. E os sacrifícios hoje não é de animais, é da nossa vida voltada para Ele, é de nós andarmos em santidade, é de nós orarmos, é de nós louvarmos, é de estarmos voltados para o Senhor. E nós somos chamados a exercermos esse sacerdócio diante do Senhor e onde quer que nós possamos ir. Como nós entendemos agora há pouco, essa posição que nós assumimos de sacerdócio, como lemos aqui agora, inclusive, vou repetir aqui, olha só. Sacerdotes de posição real, exaltados a uma posição moral e de liberdade. Certo? Algumas pessoas que vão servir ao Senhor, que vão ter o coração voltado para Ele. Nós somos chamados a exercer esse sacerdócio, gente, primeiramente na nossa família. Então você vai ser na sua cidade, na sua família, um sacerdote. No seu trabalho, você vai exercer nele algo chamado sacerdócio santo. Vai estar lá a Glória na sala de aula, exercendo o sacerdócio santo. Vai estar lá a Mônica na sala de aula, exercendo o sacerdócio santo. Não mais no templo, mas na sala de aula, por exemplo. E esse lugar, com o sacerdote consagrado, ele vai estar ali estabelecendo o reino. Ele vai estar ali servindo a Deus. Quando você, no seu trabalho, exerce sacerdócio santo, você trabalha não por dinheiro, mas por propósito. Entendendo que Deus te plantou naquele lugar para você manifestar a glória dele, estabelecer o reino dele, ser um sacerdote que assiste na presença, que se põe na brecha, que apresenta as pessoas a Deus. E aí, vamos fazer aqui um parênteses no nosso culto de hoje para falar sobre apostolado. Porque esse sacerdócio que nós estamos falando, ele tem muito a ver sobre apostolado. Vamos falar rapidinho sobre isso e voltamos para a consagração em si de fato, tá bom? Jesus levantou 12 apóstolos, certo? O que era um apóstolo daquela época? Talvez você saiba, talvez não, mas a palavra apóstolo já existia no Império Romano. Apóstolo era uma pessoa que era designada por Roma e era enviada para uma cidade que Roma tomou para estabelecer a cultura de Roma naquela cidade. Estabeleceu o quê? A cultura. Era artes, era música, era esse tipo de coisa. E aí, quando o imperador fosse na cidade, que o apóstolo já estabeleceu a cultura de Roma, o imperador se sentiria em Roma. Jesus pega essa palavra, esse termo, e fala: vocês são meus apóstolos. Vocês estão aqui assentados comigo nas regiões celestiais e vão ser enviados agora a Manhuaçu, Belo Horizonte, Contagem, Itabirito, São Paulo, para estabelecer o reino naquela cidade. Aliás, a cultura do reino naquela cidade. Então, ele separou 12 apóstolos, os enviou para fazer o quê? Fazer discípulos. Então, ele discipulou eles. Como que se discipula? É dando um curso? Não. É sentando na mesa, é comendo com você, é vendo as dores, curando suas dores. E você discipula alguém e faz ela um discípulo para poder discipular outros. E assim o evangelho avança. E assim as pessoas vão em cada lugar serem líderes. No evangelho, gente, não existe cauda, só cabeça. Todos foram chamados a fazer o quê? Discipular, a liderar alguém. Só existe líder no evangelho. Todo mundo aqui é um líder. Para liderar alguém, para discipular alguém. Discipulado, barra paternidade, barra liderança são sinônimos. E cada um, eu, você e cada um que você discipula vão ser líderes também e vão ser apóstolos também. Esses 12
que ele selecionou que são apóstolos, nós herdamos o apostolado deles. Nós somos enviados para estabelecer a cultura do reino como eles, como Pedro, João, Tiago, e por aí vai. Então, nós hoje carregamos a herança dos apóstolos. Em Mateus 28, Jesus disse assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, até a consumação dos séculos. Então, nós temos um ide. Esse texto, quando a gente vai ler a Bíblia, gente, a gente costuma fazer um exercício, né? Quem está falando, para quem está falando, qual que é a época, né? Quem está falando? Jesus. Para quem? Para os apóstolos. Certo? Mas por que nós também assumimos isso aqui e temos a grande comissão? Por que nós temos isso? Porque nós somos os herdeiros deles. Porque eles fizeram de 12 em 12 cada um até chegar em nós hoje. Nós somos fruto do que eles fizeram, do ID que eles cumpriram. E outros vão ser de nós. Tá bom? E nós vamos fazer o que então? Nós vamos ser apóstolos, estabelecendo a cultura do reino em lugares onde Deus te plantou. Sua família, primeiramente, seu trabalho e por aí vai, tá bom? E eu quero dar um exemplo disso que eu ouvi esses dias, bem interessante. Eu estava numa conferência esses dias que foi numa igreja de São Paulo chamada Bíblica da Paz. Igreja Bíblica da Paz, uma igreja muito grande. E o pastor contou de uma moça que uma vez se converteu, passou aí naquela igreja, e o pastor estava ensinando, né? E ela foi constrangida pelo Espírito Santo da forma que ela andava. Trabalhava numa grande empresa, e o patrão confiava muito nela, e ela aproveitou disso e começou a roubar a empresa, para ter recursos para ela. E ela viu aquilo, a pregação na igreja, foi constrangida e se arrependeu. E o que ela fez? Ela pegou um cheque, fez a conta do quanto que ela roubou ao longo dos anos, preencheu um cheque e foi no patrão dela. E ela falou: meu patrão, eu estava na minha igreja e o pastor pregou e eu vi que eu estou errada. Eu quero confessar para o Senhor que eu estou há tantos anos te roubando. O Senhor confiou em mim, porém eu, né, tive vários acessos aqui, várias coisas da empresa e eu roubei, estava aproveitando disso. E eu quero pedir perdão para o Senhor. Né, sei que eu vou ser demitido aqui agora, tá tudo bem, eu só quero estar correta perante a Deus, e aqui está um cheque do tanto que eu te roubei. Entregou para ele. E aí, o que o patrão dela falou para ela? Falou assim: olha, a partir de agora, eu confio muito mais em você, porque ninguém faz o que você fez. Ninguém faz. Isso aqui é uma empresa gigante, com tantos funcionários, vários devem estar me roubando, e você veio aqui e confessou isso. Você pega esse cheque, vai na sua igreja lá, dá como oferta na sua igreja. E você agora vai ter mais aqui cargos, mais responsabilidade, e eu confio em você mais ainda agora. O que essa apóstola fez? Estabeleceu o reino no lugar que Deus plantou ela. Estabeleceu o reino. Estabeleceu a cultura do reino. O cara me comentou aqui, como Zaqueu. Exatamente. Que ia restituir, né, quem ele tinha roubado. Meu Deus. E aí, gente, esse é apenas um exemplo de que nesse lugar nosso de sacerdócio, né, existe algo bem específico, que é até o motivo pelo qual temos que nos consagrar, que é exercer esse apostolado, tá bom? Voltando um pouco mais para a linha do sacerdócio que nós estamos conversando hoje. Deus, ele é santo. Santo significa reservado, santo significa separado, certo? E ele nos chama
para viver as coisas dele, a nos santificarmos e a nos consagrarmos. Eu vou citar agora um texto que ele é mais sobre santificação, que é um pouquinho diferente de consagração, mas está relacionado, tá? Em Josué 3,5 fala assim: santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles iam atravessar o Jordão, Deus operaria uma maravilha, parar o rio para eles poderem atravessar. E Deus disse: santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que era santificar naquela época? Era basicamente tomar banho e trocar de roupa. Para nós hoje, também vai envolver você passar por um processo com alguns meios da graça que nós vamos conversar: oração, talvez abster-se de alguma coisa. É um processo de consagração. E que vai ser espiritualmente não tomar banho e trocar de roupa. Aquilo apontava para Deus nos chamarmos a nos santificarmos e nos consagrarmos a Ele, para viver as coisas dele, tá bom? Hoje tem mais a ver com o nosso interior do que com o exterior. E aí, gente, vamos mais agora direto na consagração. Eu quero dar um exemplo para vocês de consagração com base num objeto, tá bom? E nós vamos entender a consagração de sacerdotes. Olha que texto legal de Êxodo 40, versículo 9. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que há nele. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será santo. Depois, unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Consagrar é você determinar aquilo para um propósito. Se eu tenho um vaso, pensa que está um vaso aqui, de barro aqui, ó, vou consagrar ele ao Senhor. Eu posso fazer um ato profético, derramo óleo nele, oro, e ele está consagrado, reservado para um propósito, que é servir ao Senhor. Esse vaso não vai carregar mais cerveja, vodka, pinga. Vai carregar coisas santas. Só se usa ele para coisa santa agora. Interessante que nós também somos vasos, né? Na mão do oleiro. Então, se você se consagrar, se reservar para o Senhor, se você escolher se consagrar, se tornar-se reservado para os propósitos de Deus na sua vida, você não vai mais vai ser usado para coisas do mundo, mas para coisas santas. Estão entendendo? Então, se consagrar é se reservar para um propósito. E você pode fazer uma consagração para algo específico. Exemplo, Deus me disse que fará uma maravilha na minha vida daqui a 3 meses. E vou me consagrar para isso. Você vai dedicar 1 hora por dia de oração. Você vai fazer um jejum. Ou vai abster-se de alguma coisa. Vai ser um período de consagração para alguma coisa. Uma decisão importante ser tomada daqui a 3 dias. Uma reunião importante, você pode se consagrar. Mas nós somos chamados, você pode também consagrar-se ao Senhor enquanto a sua vida. Tá bom? Você pode fazer isso. E falar: eu sou do meu Senhor, eu quero viver essa vida para o propósito, o desígnio dele. Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Eu sou consagrado para o Senhor. Você pode fazer isso se você quiser. Tá bom? Mas somos sempre chamados a nos consagrarmos para o Senhor. Tá? E o consagrar-se, né, o reservar-se, vai envolver uma santificação e vai envolver meios para isso, como a oração. E eu quero dar um exemplo aqui de um pastor que eu vi um testemunho dele. E de que a consagração gerou para ele. Ele chama-se Michel Pagini. Quem quiser pode procurar no Instagram. Ele pastoreia uma igreja em Curitiba, uma grande igreja. Acho que é a PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba, uma coisa assim.
E parece que o pai dele era o pastor e estava transitando para ele continuar pastoreando. E era bem complexa a situação, várias pessoas estavam ali no pé dele, tinha uma pessoa específica que estava questionando muita coisa, perguntando do estatuto, e ele falou assim: eu vou me consagrar ao Senhor para essa transição, para essa coisa que é tão importante. E foi dedicar a oração, oração, tempo de oração. E nisso, o Espírito Santo falou assim com ele: abre essa gaveta aí da sua cama, pega esse relógio que está aí. Era um relógio que era do pai dele, que ele mandou consertar 2 vezes e não conseguiu o conserto. E o Espírito Santo disse: dá esse relógio para aquele cara que está questionando o estatuto. E aí a pergunta é: ele teria ouvido isso de Deus se ele não tivesse se consagrado? Se ele tivesse com Instagram, televisão, sem orar? E mais, mesmo que ele ouvisse, ele teria tido certeza que era o Espírito Santo? Ou teria tido dúvida? Pois ele pegou o relógio, foi para a reunião com essa pessoa, pegou o relógio e falou assim: olha, esse relógio significa para você alguma coisa? Porque o Espírito Santo me disse para dar para você esse relógio. E ele falou algo assim: esse relógio aí, não sei se o pai do Michel deu para ele, ou era do pai desse cara, que foi para a mão do pai do Michel. Sei que tinha um significado muito grande para essa pessoa. E naquela hora foi apaziguada aquela situação e tudo ocorreu tão bem. Porque o Espírito Santo levou ele a fazer algo que ia ter um grande impacto naquela situação. Mas isso aconteceu a partir de quê? Consagração. E a consagração, gente, a chave dela é a oração. Porque a oração é como você configura as coisas no mundo espiritual. A oração é como você se posiciona. Oração é posicionamento. Você quer ser alguém posicionado na vida? Posicionado diante do mundo espiritual? Você ora. É só você orar. Oração é posicionamento. A oração define, configura você no mundo espiritual. E aí você vai falar assim, Guilherme, mas eu oro, né? Eu oro. Mas eu não falo de orar, eu falo de vida de oração. São coisas muito diferentes. Vida de oração é uma coisa muito diferente. Quem se consagra vai ter vida de oração. Uma vez eu vi um podcast do Denard, né? Apóstolo Denard. Até compartilhei com vocês esse podcast. E ele falava que a média de oração dos crentes no Brasil é 5 minutos diários. A média. E dos pastores são 30 minutos. Isso não é vida de oração. Agora, vida de oração é vida de oração. É uma vida de oração, uma coisa que vai ser chave na sua vida, vai ser um estilo de vida. E estava pensando num exemplo para explicar isso, né? Pensa que você está com uma febre e vai tomar dipirona. Dipirona influencia a febre, não influencia? Você vai tomar uma gota de dipirona. É uma coisa estranha, não é? Vai ter que ter umas 30 gotas, pelo menos. Então, oração na sua vida, eu não posso te falar que tem a ver com volume também. Não me refiro a você convencer Deus de algo, velha aliança, nada disso, gente. Tem a ver com amor ao Senhor. Tem a ver com vida de oração. Quando eu vou orar, eu falo assim com o Senhor: Senhor, a melhor coisa que existe é orar ao Senhor. Obrigado. É um deleite você orar. É a melhor coisa que existe. Talvez a gente possa até ter alguma opressão para poder começar a orar, mas se você permanece, você rompe camadas espirituais, acessa lugares altos e a oração fica diferente. Mas precisamos orar, gente. Precisamos ter vida de oração. E aqui eu quero te ensinar sobre meios da graça. Quero te dar um exemplo. Pensa que você ficou sabendo que vai ter uma restituição sua do FGTS de R$ 8.000, tá bom? Então chegou para você uma mensagem, não sei como, restituição, e fala assim: olha, tem que ter conta na Caixa Econômica Federal, apresentar uma certidão A e B, para você poder sacar os R$ 8.000 do seu FGTS, que está disponível aqui. Se você negligenciar essa declaração, a conta da Caixa, você vai receber os R$ 8.000? Não.
Porque a pessoa que estabelece o que você vai ter, ela estabelece o que você vai ter e o meio para isso. Deus estabelece pela vontade soberana dele na sua vida uma série de bênçãos. E ele estabelece o meio para ter-se as bênçãos, para viver as bênçãos, para acessar as bênçãos. Qual que é o meio? Chama-se oração, o primeiro dele. É o meio para ser abençoado. A bênção é pela graça, mas o meio que você acessa é a oração. Exemplo simples. Existe algo chamado avivamento. Ou, para ser mais preciso, reavivamento. Reavivamento é para quê? Para quem já está vivo. Quem já crê em Deus, mas está com o Espírito Santo, com a chaminha desse tamanhozinho assim. Aí vem o Espírito Santo, te põe fogo em você, você passa a amar mais a Deus e passa a fazer alguma coisa e a nação é transformada. Então é revivamento. Mas quando Deus vai fazer um mover desse num país, ele levanta homens e mulheres de oração para poder orarem pelo avivamento. Põe um desejo no coração. Faz um desejo por jejum, desejo por oração, e vai vir avivamento. Te pergunto, eles é que geraram avivamento? Foi Deus. Mas o meio pelo qual Deus quis fazer era conosco e com o meio oração. Então, quem faz é Deus, quem transforma a sua vida é Deus. Mas ele te chama a viver um meio para isso, a participar com ele através de algo chamado oração. E nós chamamos isso de quê? Meios da graça. Meios da graça. Oração, jejum, comunhão com os irmãos, monte e por aí vai. Gente, eu cito como meio da graça monte, tá bom? Tá tudo bem se a gente não for no monte, tudo bem, mas eu creio que é um meio que você pode viver isso se você quiser. Tem um estilo de vida de você ir no monte. Você pode ter se você quiser, tá bom? E nós vamos avançar aqui. Eu quero citar ainda rapidamente alguns efeitos da consagração. Vamos pensar na consagração como você consagrar-se para algo. Ah, vou ser aqui vou iniciar um projeto novo, vou ter uma decisão importante, vou me casar. Você quer se consagrar para aquilo, tá bom? Quando você consagra, a primeira coisa que você vai ter como fruto, ouvir mais a voz do Senhor. Eu vi ontem um ensino do Tel Hayashi, e ele falava assim, olha, Deus falou assim com você, olha, eu dei meu filho por você, e você quer que eu fique berrando com você? Não, vem aqui perto para você poder me ouvir, se consagra, aí você vai ouvir meu sussurro no seu ouvido. E foi meu filho que eu rasguei por você. Não é possível que você não pode vir aqui pertinho para você poder ouvir minha voz. Então tem vezes que Deus nos chama a consagração para ouvir a voz dele, para estar perto, para nós estarmos perto dele, né? O coração perto do Pai. E quando você se consagra, uma coisa acontece: santificação dos dons. Então o seu ensino vai ser mais puro, vai ser menos a sua mente e mais a palavra. O seu profético vai ser menos as emoções e mais o Espírito Santo falando. Os dons serão santificados. Eu costumo falar o seguinte, né? O profético tem alguns perigos envolvidos. Uma receita para o profético dar errado na sua vida. É o profético para quem não ora, não lê a Bíblia, é, enfim, não busca o Senhor e você profetiza a sua imaginação. Porque tem que ter a santificação do dom. O dom de santificação, o que é o dom? É um presente. Você tem uma coisa boa na mão de uma pessoa que não está santificada, o propósito vai ser usado de forma errada. Agora, se é santo esse meio, vai ser muito diferente. Você pode usar uma enxada de forma santificada ou para o mal. Você pode usar um livro, por aí vai. Então, a santificação de um dom é isso, é um processo que ele passa de tirar coisas que não vêm de Deus através de meios da graça. Tá bom? Outra coisa importante é você ter mais clareza para decisões, né? Por o ensino e por aí vai. Eu quero citar aqui rapidamente mais algumas coisas que você pode consagrar e falamos de meios da graça, tá bom? Eu quero que você entenda que você é chamado a consagrar você como sacerdote, a consagrar coisas, a consagrar sua família e a consagrar o povo que você vai ministrar.
Você, falamos bastante aqui já, se consagre ao Senhor. Vá dedicar tempo a Ele, vai se reservar para passar tempo de oração, vai jejuar, vai se consagrar. Falaremos mais sobre como daqui a pouco, tá? Segunda coisa, você pode consagrar objetos. Eu vi um testemunho esses dias de um rapaz que era baterista na igreja. E ele consagrou alguns pratos da bateria dele. E ele se desviou, começou a tocar em banda embalada, e tinha lá os equipamentos dele, tudo lá que ele carregava, né? Quando ele ia montar a bateria, ele não conseguia tocar nos pratos, que foram consagrados ao Senhor. Ele consagrou os pratos dele ao Senhor. Deixava lá no canto desmontado. Não podia tocar num outro meio com os pratos consagrados ao Senhor. Você pode consagrar seu celular ao Senhor, seu computador ao Senhor, seu ambiente de trabalho, sua estação de trabalho, como está a organização, a ordem da estação de trabalho da sua casa, porque isso tem a ver com zelo ao Senhor. Um sacerdote, ele não iria fazer um sacrifício, não iria buscar o Senhor, não iria fazer as coisas sem ordem, né? Inclusive, no Antigo Testamento, Levítico fala sobre isso, né? Como que as coisas aconteciam ali. Então, nós somos chamados a consagrar até meus objetos. Um objeto de trabalho, um ambiente que você trabalha, consagrar, ou seja, fazer aquilo ficar agora reservado para os propósitos do Senhor. Consagração da família. Eu quero falar outro testemunho desse Michel, que eu citei agora há pouco, da PIB de Curitiba. Ele, recentemente, ele foi para o hospital com algo cardíaco, quase morreu, cirurgia às pressas. Ele fez o check-up no começo do ano, e no mesmo ano, tá tudo certo. No mesmo ano, ele foi e teve algo cardíaco. Aliás, eu sei que ele estava tudo certo, eu não sei. Eu sei que ele citou, olha, fiz check-up no meio do ano, no começo do ano. Então eu penso que a ponta parece estar tudo certo, mas essa frase ele não falou que estava tudo certo, tá? Corrigindo aqui. Mas ele foi que fez um check-up no começo do ano e ainda nesse ano teve algo cardíaco. Enquanto ele ia para o centro cirúrgico, ele só pensava na família dele, em Deus e na família dele. E quando ele voltou, ele entendeu sobre consagração da família. E passou a fazer o quê? Culto em casa. É um pastor que fazia culto na igreja, mas na casa dele ele não fazia. E os filhos dele crescendo, mas ele não estava dedicando aos filhos dele. E aí ele podia ouvir mais os filhos dele, as histórias que eles queriam contar, mas ele não estava ouvindo. E ele resolveu consagrar a família dele. E a família para os propósitos do Senhor. Você pode, se você tem ou não tem uma família ainda, você pode consagrar a sua família, a sua família, a sua casa, os seus bens, as vestes da sua família. Você pode consagrar ao Senhor. Para que não seja para servir o mundo e as coisas do mundo, mas para servir o Senhor. E aí, finalmente, você pode consagrar um povo. Povo. E você está aqui mais um exemplo desse Michel, né, que eu vi ele dando exemplo sobre isso. Ele estava numa comunidade, assim, gente, Deus fará algo grande no meio de nós, vamos nos consagrar. Vamos reunir para poder orar. Olha, vamos orar, vamos louvar, vamos orar e falar assim, Espírito Santo, o que o Senhor tem para nós para esse novo tempo? E eles começaram a se consagrar, se consagrar. E quando eles foram juntar de novo e conversar, ô João, o que Deus te falou? Deus fará A, B, C. Ô Maria, o que Deus falou? Deus fará A, B, C. O Karine, A, B, C. Eles foram consagrar-se enquanto grupo, foram orar sozinhos naquele momento. Quando juntava, o Espírito Santo falava para cada um o que ia fazer no grupo. Porque eles se consagraram como povo. Deus faria algo no meio do povo também. É uma nação santa. Tá entendendo? Então você pode consagrar você como sacerdote, um objeto, sua família e até mesmo um povo, né, uma igreja, uma comunidade, tá bom? E quero falar aqui agora sobre então os meios da graça, tá bom? Como nós falamos aqui antes, existe uma coisa que Deus determina e ele estabelece o meio para aquilo acontecer, tá bom? O meio principal é a oração. E quero citar aqui alguns textos sobre oração. Em Atos, capítulo 6, teve uma situação bem interessante, né? Tava lá, bem no comecinho da igreja se expandindo,
Algumas viúvas vieram questionar que não estavam sendo bem atendidas, uma coisa assim, e eles começaram a estabelecer o diaconato. Pegaram alguns que queriam liderar aquele serviço ali, as viúvas. E aí eles falam assim: mas nós aqui perseveraremos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, quero só citar esse texto para falar o quê? Eles iam dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mais sobre oração no Novo Testamento, ainda no livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, oração é uma chave desse estilo de vida de Atos. Vamos agora para Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra uma porta-palavra, e a fim de falarmos do ministério de Cristo, do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Agora, Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o meio pelo qual Deus escolheu para perdoar o pecado daquela pessoa. Olha isso, gente. Então, em Jesus, a gente vai e ora e aquela graça sendo derramada naquela pessoa. Oração, oração. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Mais uma. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás feito. Eu te pergunto, você crê nessa palavra? Deus tem trago um versículo esses dias que fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pensa o que você pensa de sonhos perante Deus, o que você ora, o que você pede, o que você pensa. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Pensa o infinito disso. Aí eu te pergunto, você crê nisso? Essa palavra vai ser para você ou não vai ser para você? Porque é pela fé. E isso agrada a Deus. Se você crê, agrada a Deus. Quem tem coragem de crer no Deus vivo? Quem tem coragem e humildade de crer no Deus vivo? E de saber que Ele não vai te desapontar. E é aquele que restaura a nossa sorte. A Kate comentou, vai ser uma benção. Aliás, está a ser uma benção. Tudo alinhado com o que eu ando a viver e a pedir como direcionamento. Confirmações. Glória a Deus. Maravilhoso, Kate. Glória a Deus, Deus tem falado com você. E a Flávia comentou, gostaria de aprender mais sobre oração de intercessão. Interessante, hein? Podemos falar sobre isso, né, Karine? Tremendo. Vamos organizar isso aí. Pode deixar. Vamos continuar falando sobre oração, gente. Vamos lá. Já são 21h08. Vou acelerar aqui.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que interessante, tem um efeito, né, de você deixar Deus conhecer suas petições, né, pela oração e pela súplica, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus abra a porta à palavra. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça que demore em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 7 e 8. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, gente, resumindo, somos chamados a uma vida de oração. E eu quero citar aqui rapidamente 2 tipos de oração, tá bom? Que o Novo Testamento propõe para a gente, que é súplica e que é clamor. Vários textos que nós lemos aqui agora falam sobre súplica. E eu te pergunto, você tem suplicado a Deus alguma coisa ou você só ora? Aqui fala sobre súplica. O que é súplica? É um tipo de oração que você faz suplicando, pedindo aquilo intensamente do seu interior, das suas vísceras, não digo vísceras, da sua profundidade. Você suplica a Deus algo debaixo da soberania dele. Exemplo de súplica no Novo Testamento. Jesus, no Getsemane, estava suplicando ao Pai: Senhor, Pai, se possível for, me afaste de mim esse cálice. Contudo, sua soberania. Faça tua vontade. Então se faz debaixo da soberania de Deus. Gente, isso é uma chave. Experimenta pegar suas orações do seu dia a dia e passar a suplicar a mesma coisa. Porque é uma oração diferente a súplica. Pensa o povo de Israel suplicando a Deus em tanta vez que eles passaram no passado. Suplicando. E a súplica, de novo, ela já envolve junto a soberania. A honra, a soberania dele. Já o clamor, em geral, você não consegue. E o padrão não é você escolher fazer. O clamor é uma resposta quando a sua alma não aguenta mais. Você entra, Senhor, com a tua soberania, intervém aqui. Quando você faz um clamor, ele pode vir com a soberania dele e mudar tudo na sua vida quando você clama a ele. O clamor, ele vem da alma. Tá bom? E, de novo, também é um tipo de oração que a gente pode fazer. Como estamos aqui em Lucas, né? Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam a ele dia e noite? Clamam a ele. É a alma gritando para que o Deus soberanamente intervenha na sua vida. Gente, vamos falar rapidamente sobre o jejum, tá bom? Existe o jejum, que é você ficar sem alimento. Ponto. E existe a abstinência. Deus pode falar assim com você: olha, fica sem carne até tal data. Tira o açúcar durante 3 meses. Deus pode falar isso. E é uma forma de consagração também. Tá bom? Então você pode fazer isso. Certamente o Espírito Santo poderá te dar direções. Vou dar aqui um exemplo para você, né? Há alguns meses, Deus falou assim comigo: faz um desafio de 3 meses sem açúcar. Deus foi tão bondoso comigo, gente. Ele propôs um desafio. Olha que interessante, né? Faz um desafio de 3 meses sem açúcar. Aí eu reuni com alguns irmãos e falei: vamos fazer um desafio? Vamos, beleza. 3 meses sem açúcar. E entramos nesse negócio, né? Meu Deus. E aí terminou os 3 meses. Foi dia, acho que 10 de novembro. Eu falei assim: que beleza, né? Aí eu já ia nos lugares pensando em comer uma coisa doce, né? Mas eu falei assim: Espírito Santo, me dá uma nova direção. O que que o senhor quer que eu faça sobre isso? É para poder. Né? O que que eu faço, né? Mas ele não respondeu de imediato, não. E nesse meio tempo eu fui comendo umas coisas, minha paçoquinha e tal. E aí, gente, eu tava nesses eventos lá, e Deus vem falar assim comigo: o açúcar não é para sua vida. Não é para você ter uma coisa, o açúcar como uma coisa comum da sua alimentação.
Eu falei, tudo bem, pai. Então tá bom. Então eu paro com o açúcar de novo. Ele não falou que não é para eu comer, em hipótese alguma. Pode ser que vai ter alguma situação, tudo bem ali, algo pontual, mas não é para poder viver buscando pelo açúcar. Esse era o meu problema. Porque se a gente vive em concupiscências da carne e dos olhos da vida, você vive numa direção, é, tipo, é um tipo de luxúria, né? É para a sua carne ser aliviada. E Deus não se agrada disso. Nós temos que ser libertos disso, gente. Não é que você não possa comer açúcar ou outras coisas, mas tem que ser feito de uma certa forma, de uma forma consciente, estratégica, com o governo, né? Outro tipo de abstinência que a palavra fala é sobre relação sexual. Você pode se consagrar através disso. Olha, tal data, o casal combina, vai ser assim assado. Então, abstinência é um tipo de meio de consagração também, tá bom? E a palavra fala dá recomendações, que seja por um tempo determinado, com o propósito de se consagrar, para poder não ser tentado e não prejudicar o seu casamento, né? Nem quero citar que a abstinência de alguma coisa pode ajudar a gente a se consagrar. Gente, cuidado com coisas que são concupiscências, como o próprio Instagram, por exemplo, né? Se você viver alimentando-se do Instagram ou de alguma outra coisa que é feita com uma série de gatilhos para você poder ficar ali, você fica assim, ó, correndo atrás daquilo e Deus está em segundo plano. Pensa se cada vez que nós vamos abrir o Instagram, a gente pega, fala assim, olha, eu vou matar a vontade de Instagram com um capítulo da Bíblia. Pensa. Pensa nisso, gente. Quando você der vontade, você fala, beleza. Abri aqui, Coríntios, 1 Coríntios. Pensa, eu tava pensando nisso hoje mais cedo. Eu tava lavando roupa, eu tava pensando nisso. E para fechar, vamos falar sobre retirar-se para orar, tá bom? Tem outros meios da graça, mas a gente vai limitar aqui esses aqui hoje, tá bom? Tem outros meios, tem intercessão, é, tem oferta, tem muita coisa. Mas nós vamos fazer mais fechadinho hoje, os principais. Vamos falar sobre retirar-se para orar, ou subir no monte, né? Olha que interessante. Mateus 14, 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Marcos 1,35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. E ainda, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Então, gente, podemos considerar o subir o monte para orar ou retirar-se para orar como um meio da graça também. Um meio de você ver as coisas que eu sei para você. Tá bom? Vamos então resumir o que nós conversamos rapidamente e vamos orar. Tá bom? Quero orar aqui com a gente. Vamos orar juntos. Falamos, gente, sobre que Deus nos tira do deserto, da escravidão e nos põe na terra prometida, porque Ele quer que nós sirvamos a Ele. Temos um coração voltado a Ele, que sejamos reis e sacerdotes dele. E esse sacerdócio envolve também uma consagração, ou seja, nos separarmos para isso, ser separado no mundo. E a gente pode separar nós mesmos, isso pode ser ou para algo específico, uma decisão, uma palavra que você vai ministrar no lugar, ou pode ser você separar-se na sua vida, ter uma vida consagrada ao Senhor. Pensa um exemplo. Você vai para um evento com um grupo de pessoas. Todo mundo chega lá e vai para o shopping. E você vai orar, por exemplo. Isso tem a ver com consagração. E sua vida será muito diferente. Porque a oração é o meio da graça. A oração é como Deus faz na sua vida, entendeu? Uma vez o diabo quis me convencer que eu não sabia orar. Pelas coisas que eu estava mandando orar. E eu continuei orando do mesmo jeito. Orando, 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 orando. E vamos orar. Vamos orar, vamos profetizar. Gente, profeta é aquele que fala uma coisa que Deus trouxe, que vai acontecer, e aquele que cria com a palavra. Ezequiel foi no vale de ossos secos e ele
Deus falou que ele tinha que profetizar para poder criar o que Deus queria criar, que era o exército, que era a restauração de Israel. Então, pega essa promessa de Deus para sua vida, vai orar e começa a falar assim: eu profetizo, Deus fará A, B, C e D. Eu profetizo assim, assim, assado. Porque você irá criar, profetizar aquilo. Tá bom? Mas, enfim, a gente pode se consagrar, consagrar um objeto, consagrar nossa família, consagrar-se enquanto povo também, tá bom? E existem meios para isso, como a oração, como o jejum, como a abstinência, como o monte. Exemplo, eu vou... Deus fará algo grande na minha vida. Deus falou comigo, olha, Josué 3:5, farei uma maravilha no meio de vós. Se consagra. Você passa a dedicar 1 hora de oração por dia, por exemplo. Todo dia 1 hora ali, se consagrando, se preparando para aquilo. É você se reservar para um propósito, tá bom? Vamos orar então, gente? Vamos orar? Eu gostaria que a gente pudesse na oração, gente, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que a gente não se reservou para Ele, mas deixou-se levar pelas concupiscências, pelas vontades da carne, da vida, dos olhos. Tá bom? Vamos pedir perdão para o Senhor sobre isso, porque muitas vezes a gente faz isso, né? O que vocês acham? Pode ser? Eu também gostaria de liberar fogo do Espírito Santo. Olha que interessante. Deus é fogo consumidor, né? O Espírito Santo, ele habita em nós e ele pode vir também sobre nós como batismo. Batismo do Espírito. Mas ainda como batismo de fogo. O fogo muda a sua constituição para você poder viver o que Deus tem para você. Tá bom? E eu queria orar para que Deus derramasse algumas coisas aqui, tá bom? Pode falar, Karine. Enquanto você falava, quando você lia alguns versículos da Bíblia, o Senhor me trouxe algo ao coração que eu queria compartilhar aqui, que tem a ver com o que você falou. Quando você leu Josué, que lá estava escrito que... então, Josué disse ao povo, né, para que ele santificasse, que ele faria maravilha, né? Deus faria maravilha no meio deles. Essa santificação, ela está ligada à pureza. Ela está ligada à pureza de um coração, a pureza de uma vida, a pureza de uma intencionalidade. E aí, logo em seguida, você leu o Êxodo, e enquanto você lia Êxodo, vinha ao meu coração assim, cada etapa do sacrifício até chegar no tabernáculo, até chegar ao Santo dos Santos, existia um tipo de sacrifício que o sacerdote precisava fazer. Não era o mesmo sacrifício quem estava no átrio, quem estava no lugar santo, e muito menos quem estava no lugar santíssimo. Então, isso aponta para nós que somos o tabernáculo do Senhor hoje. Se nós quisermos acessar o Santo dos Santos, não vai ser no mesmo nível de quem está no átrio, ou quem está no lugar santo. Porque só tinha acesso ao Santo dos Santos o sumo sacerdote. E ele entrava na brecha em favor de todo um povo. Aí entra a oração intercessória, Flávia. Aquele que tem esse chamamento, ele precisa ser diferenciado pelos meios da graça para poder estar nesse lugar. Ele era diferente, o sumo sacerdote, ele, para acessar a presença literal do Deus vivo dentro do tabernáculo no Santo dos Santos, ele não tinha o mesmo tipo de consagração que os sacerdotes tinham.
Então, se nós quisermos hoje em dia acessar coisas em Deus e através de Deus na nossa vida, de uma forma diferenciada, nós vamos ter que nos santificar e nos purificar, corpo, alma e espírito. Como eles faziam na lei, no tabernáculo. Hoje, não mais, como o Leandro disse, de forma externa. O externo só vai nos acompanhar, mas de forma interna. Enquanto você falava isso, Leandro, o Senhor me falava que se nós quisermos viver coisas diferentes, é só nós olharmos para essa passagem de Êxodo, aonde ele fala dos tipos de sacrifício que cada um precisava fazer para alcançar um tipo de bênção, um tipo de comunhão, um tipo da presença, um tipo da glória diferente. E é isso. Fica esse convite para nós. Muitas vezes, vocês devem ouvir isso. As pessoas falam assim, olha, como que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo assim? Não é que eu ouvi de ontem, não é que o Leandro ouviu de ontem, não é que a Flávia ouviu de ontem. É uma vida, um estilo de vida, de buscar, que faz com que a gente, na hora que o Espírito fala, a gente consiga captar e saber que é o Espírito Santo. Não é porque... É porque um dia a gente decidiu começar. E um dia a gente decidiu perseverar nisso todos os dias. E isso vem de um dia após outro dia, após outro dia, após outro dia. Nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de problema, nos dias que a gente está em paz. Nós não desistimos. Então, a gente vai ficando afinado para esse nível de comunhão com o Senhor. Mas um dia nós resolvemos começar. E um dia nós resolvemos não parar. Manter, continuar. E é isso que o Senhor vem chamando a igreja dele para essa época, para esse tempo. É esse lugar nele que ele quer acessar em nós e que a gente acesse nele. Esse lugar dessa comunhão contínua, de nós habitarmos definitivamente no Santo dos Santos. Mas para isso a gente tem que ter um estilo de vida que o sumo sacerdote tinha. E vale a pena? Só pensa se vale a pena. Eu quero mais. E eu espero que a Igreja do Senhor queira mais também. Porque a gente avançar nisso juntos é outro nível do que a gente avançar nisso só de forma pessoal. Olha que interessante, gente. Falamos sobre apostolado e sobre nós implantarmos a cultura do reino, né? Ou vivemos a cultura do mundo, na forma de comer, de se vestir, do que fazer, se é orar ou se é ficar vendo Instagram, por exemplo. Ou vivemos a cultura do reino, ou nós vamos viver uma vida consagrada. Isso que a Karine falou aqui agora, chama o quê? Uma vida consagrada ao Senhor. E isso é um deleite. Isso é um deleite. E isso também é um meio da graça. O Senhor galardoa aqueles que buscam a Ele. Ele te recompensa se você desejar Ele. Entende? Galardoador daqueles que o buscam. Uma vida de milagres, uma vida de promessas, entendeu? Então, vale a pena a gente buscar por Ele. Vale a pena buscar, vale a pena se desejar, vale a pena nos deleitarmos dele.
bebermos mais da água dele, né? Tem vezes que fala assim, Jesus, Jesus, me dá mais da tua água, preciso, por favor, me dá mais água. Eu preciso, por favor, me dá mais. Então, é muito bom. A gente vai sendo transformado por ele, né? E eu quero falar uma palavra para vocês que é Josué 3:5. Santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há uns 3 anos, um belo dia na minha casa na Bíblia, Deus me deu essa palavra. Quando deu uns 2, 3 dias, eu comecei a ser usado em profecia, tremendamente. Nunca tinha sido usado, Deus me derramou o dom da profecia na minha vida. E ele falou os 2 dias antes, santificai-vos, porque no dia de amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então ele anuncia isso, né? Ele fala, se prepara, se reserva, consagra aí, porque eu farei algo novo, né? E eu vejo que o Senhor tem um novo nível de comunhão para as pessoas que estão aqui. Um novo nível de comunhão com Ele. Um novo nível de profundidade, de comunhão, de deleite nele. Gente, pode buscar, porque Ele vai te honrar. Pode buscar, porque a melhor coisa que existe é você estar no seu quarto, de pé, andando e orando ao Senhor. Busca, se deleita nele. Busca, 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 conversa com Ele. Faça isso. Vamos orar. Pai de bondade, é em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa reunião, por esse culto ao Senhor, por esse tempo de buscar o Senhor, de ouvir Tua palavra, Pai. É um deleite estarmos aqui entre irmãos, na comunhão dos irmãos, estarmos ouvindo o ensino Teu, estarmos vendo Tua palavra, Senhor. Como é bom. Pai, nós desejamos mais de Ti, Pai. Desejamos mais de Ti. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nesses dias, a nos consagrarmos ao Senhor, a sermos vasos reservados para o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a nos consagrar, Senhor, a dedicarmos tempo de oração, a sair do mundo e ficar ali em oração, Senhor, te buscando. E que o Senhor nos mostre coisas maravilhosas esses dias. Que o Senhor nos leve a deleitar-nos do Senhor, porque nós não somos daqui, Pai. E nós já queremos desfrutar de quem Tu és e das Tuas maravilhas já. Ah, Senhor, nos permite um novo tempo de comunhão com o Senhor e de deleite no Senhor, Pai. Pai, nós sempre lhe pedimos uma coisa, Pai. Aquelas promessas, aqueles milagres, o sarar da nossa terra, os milagres, as maravilhas, o restaurar de nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Faz nessa estação, Pai. Faz nessa estação, Pai. Que não mude a estação, sem antes o Senhor restaurar nossa sorte. Que nós possamos desfrutar não apenas da Tua honra, mas do Teu favor. Que o nosso cálice transborde. Pai, nós amamos o Senhor. É o Senhor que nós amamos. É no Teu amor que nós permanecemos. Amando o Senhor todos os dias, dia e noite. Nós amamos o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu corpo rasgado, pelo Teu sangue derramado, como te amamos. Obrigado pelo Teu amor. Nos ajuda, Pai, a sermos apóstolos nos lugares que o Senhor nos plantou. Nos ajuda a sermos verdadeiros líderes que implantam a cultura do reino, um outro jeito, um jeito diferente de viver nessa terra. E eu lhe peço, Espírito Santo, que nesse dia venha sobre cada um que está aqui o Teu fogo purificador, Teu fogo que nos santifica. Batiza-nos com fogo hoje, Espírito Santo, para vivermos Tuas promessas. Muda a nossa constituição. Derrama fogo, Espírito Santo. E eu lhe peço ainda, derrama, Pai, no dia de hoje, Espírito de santidade, como está em Romanos 1,4. Aquele Espírito estava em Jesus que o fez ressurgir dos mortos. Essa emanação do Espírito Santo de santidade. Derrama, Pai, eu lhe peço um novo nível de Espírito de santidade. Pai, que o Espírito de santidade está sobre mim, esteja sobre esses irmãos aqui agora, eu lhe peço.
e que o fogo que está sobre a minha vida esteja sobre eles também agora, eu lhe peço. E que essa unção, Senhor, se estabeleça na vida deles nos próximos dias, semanas, meses, que essa unção se estabeleça e que não se perca, e que gere transformações na vida de cada um, Senhor. É isso que nós lhe pedimos, que nós cremos, e já o louvamos por isso, Jesus. Como nós te amamos. Obrigado. Obrigado. Amém. Em nome de Jesus, amém.